E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. Na grande cadeia profética da Bíblia, que se encontra nos livros de Daniel e Apocalipse, a qual é composta por 7 reis, Deus revela a seu povo que no tempo do reinado do 7º rei, portanto depois de 1798, esse 7º rei iria implementar umas medidas e preparar o cenário político para que o 6º rei voltasse novamente a governar o mundo. E dentre essas medidas, ele criaria uma forma de governo que funcionará exatamente como era o do seu antecessor, ou seja, do 6º rei. E eles estabelecerão um pacto social, e quem não estiver de acordo com esse pacto sofrerá sanções punitivas. E então, para aderir a esse pacto, cada ser humano deverá receber a marca do seu antecessor, ou seja, do 6º rei. E quem não tiver essa marca não poderá comprar nem vender. Muito bem, então aqui nós vemos claramente que haverá nos últimos dias, porque são 7 reis, e depois do 7º, o 6º voltará novamente por pouco tempo, e aí já será o fim. Então, nos últimos dias, haverá uma espécie de controle financeiro no mundo todo, a ponto de controlar quem poderá comprar ou vender. Agora, isso só será possível através de um sistema financeiro que esteja integrado com uma espécie de controle central. E é aí que entra as CBDCs. Mas antes de falar delas e depois do Drex, só gostaríamos de avisar que mais para frente nós voltaremos a falar sobre os 7 reis, porque muita gente não conhece sobre essa profecia ainda. Então, o que são as CBDCs? CBDC é uma moeda digital totalmente programável e rastreável, centralizada e distribuída por um governo ou banco central de um país. Ao contrário das moedas descentralizadas, ela é controlada e programada pela autoridade que a emite. Isso significa que o governo pode monitorar todas as suas transações financeiras, pois estão todas gravadas no registro contábil do Banco Central. Eles podem controlar quando, onde e no que você pode gastar a moeda devido à sua programabilidade. Agora, isso acabaria com a nossa liberdade e privacidade. Com as moedas digitais, o governo teria a autoridade para decidir e o poder para impor como você pode ou não pode gastar a moeda digital atribuída à sua carteira digital, que estaria vinculada a uma identidade digital. As moedas digitais são projetadas para restringir financeiramente o usuário de qualquer maneira que o governo desejar, para obter o comportamento que deseja do usuário ou para punir comportamentos considerados indesejáveis. O Banco de Compensações Internacionais, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, é quem diz isso. O gerente-geral do Banco de Compensações Internacionais, Augustin Carsten, em outubro de 2020, ele disse que o Banco Central terá controle absoluto sobre as regras e regulamentos que determinarão o uso das moedas digitais e terão a tecnologia para impor isso. Então, o que é que isso significa? Significa que a moeda digital emitida pelo Banco Central será controlada por eles, com regras rígidas sobre como você pode gastar e com o poder de impor essas regras devido à sua natureza totalmente programável. Alguns especialistas na área estão dizendo que as moedas digitais são como uma fórmula perfeita para uma tirania, porque quebra sua liberdade financeira de realizar qualquer transação financeira que você desejar, de gastar seu dinheiro como você quiser, de economizar tanto quanto quiser,
de doar para as instituições de caridade de sua escolha, e isso é liberdade de verdade. Mas com a moeda digital do Banco Central, essa liberdade é retirada de você. Então, qual é a diferença entre o dinheiro em espécie e as moedas digitais? Bem, vamos ver algumas. Com o dinheiro em espécie, as transações são privadas e anônimas, o que é essencial para a liberdade financeira. As pessoas podem usar o dinheiro para fazer transações de forma discreta e sigilosa. O dinheiro físico não expira e não depende de eletricidade ou de cobertura de conexão com a internet. Quando você tem dinheiro em mãos, você o possui e ninguém pode hackear sua nota de R$ 200 que está no seu bolso. E com o fim do dinheiro em espécie, o Estado pode tirar tudo que você possui. Com as moedas digitais, não há privacidade em transação financeira nenhuma, pois todas são registradas no registro contábil do Banco Central. Eles podem monitorar isso e ver instantaneamente, em tempo real, em que você está gastando seu dinheiro e onde está gastando. Elas são totalmente rastreáveis, significando que cada transação é monitorada pelo Banco Central. Isso permite que os bancos centrais fiscalizem e controlem as transações financeiras de maneiras que antes eram impossíveis. Isso é vigilância governamental de todas as suas transações financeiras. As CBDCs são moedas digitais não físicas e vulneráveis a ataques cibernéticos. Elas são totalmente programáveis. Se o governo quisesse proibir ou restringir a venda ou a compra de armas ou outros itens, poderia programar a moeda digital para que não pudesse ser usada para comprar esses itens. Se o governo quisesse programar a moeda digital do Banco Central para expirar dentro de 30 dias, e essa é uma hipótese que eles querem fazer, isso forçaria você a converter sua moeda em bens antes que ela expirasse. Eles realmente gostam disso, acham que é uma boa característica dela para que possam controlar melhor a oferta do dinheiro, ou podem colocar essa expiração apenas para manter a economia baseada no consumo. E se as pessoas não estão gastando dinheiro, esses números ficam baixos e eles querem ver esses números altos. Então, isso pode ser outra razão pela qual podem definir a moeda para expirar em 30 dias. Outra coisa que eles podem fazer é desativar o seu dinheiro. Com a moeda digital, um banco central ou o governo pode ver todas as suas transações em tempo real e cobrar impostos instantaneamente. Eles podem exigir que todos os direitos e procedimentos médicos sejam retirados. Eles teriam a capacidade de desativar seu dinheiro e congelar seus saldos se você não cumprir com determinadas normas. Podem desativar seu dinheiro se não gostarem do que você posta nas redes sociais. Podem desativar seu dinheiro se não gostarem de suas crenças ou práticas religiosas, porque o Estado ele é subjetivo, mas de forma concreta, o Estado é formado por pessoas que estão ali. Então, se elas não gostarem de você, elas podem desativar o seu dinheiro. E o que é mais importante ainda e assustador, de forma legal. Como, por exemplo, se o governo aprovasse uma lei dominical, poderia desativar seu dinheiro se você não cumprisse essa lei. A moeda poderia ser programada para expirar em 30 dias. Poderia ser programada para não ser usada para comprar certos tipos de alimentos ou bens ou até mesmo serviços. E se o governo quisesse instituir uma pontuação de crédito social baseada nas alterações do clima, que é o que está em moda hoje em dia, e atribuir a você uma determinada pontuação de consumo de carbono devido às suas atividades, eles poderiam simplesmente ver o que você está fazendo, em que está gastando seu dinheiro e talvez negar a compra de outra passagem de avião ou um outro tanque de gasolina, por exemplo. Se acharem que seu consumo de carbono está muito alto, há a possibilidade de o Banco Central implementar taxas de juros negativas, o que faria com que uma parte de seu dinheiro fosse deduzida da sua carteira digital.
Isso não é algo incomum, não. O Japão já adota uma política de juros negativos desde 2016. E aqui no Brasil, nós temos o Drex. E ele é um exemplo do que o governo pode fazer com uma moeda digital. Aqui mesmo, no nosso país, o Banco Central do Brasil está realizando um teste para validar sua moeda digital, o Drex, o Real Digital. Eles disponibilizaram o código para revisão pública e um desenvolvedor de blockchain no Brasil analisou o código. Ele verificou que o código permitiria ao Banco Central do Brasil congelar e descongelar contas à vontade, aumentar ou diminuir os saldos das contas, transferir moeda de um endereço para outro ou criar e queimar reais digitais a partir de um endereço específico. Esse é o tipo de controle que eles terão sobre o dinheiro com a moeda digital do Banco Central, as CBDCs, no caso do Brasil, o Drex. E podemos ver isso no código da moeda do Brasil mesmo, o Drex, que presumivelmente todos os bancos centrais que emitirem moedas digitais também terão essa capacidade. Cerca de 60 países já estão testando suas moedas digitais em fase bem avançada, e há uma lista de algumas dezenas de países onde já está implementado a moeda digital. As moedas digitais estão sendo exploradas, testadas, desenvolvidas mundialmente. Segundo dados do Atlantic Council, até março de 2024, 134 países e uniões monetárias, representando 98% do PIB global, já estavam explorando uma moeda digital. Na Nigéria, por exemplo, o que aconteceu naquele país foi algo muito trágico. Quando eles lançaram o Naira, sua moeda digital, em outubro de 2021, e a adesão foi muito baixa, e ainda é baixa. Menos de 0,5% da população usa o Naira. A maioria das pessoas usa criptomoedas ou dinheiro em espécie, se puder. Quando lançaram a moeda digital, o governo decidiu redesenhar as notas em dinheiro, criando uma escassez artificial de cédulas. As pessoas não conseguiam retirar o dinheiro. Fizeram isso de propósito para forçar as pessoas a usarem a moeda digital, mas não funcionou. As pessoas não a usaram. E eles até reduziram os limites de saque nos caixas eletrônicos para um determinado valor diário, para forçar as pessoas a usarem a moeda digital. As pessoas não gostaram disso, não gostaram nada e começaram a incendiar a cidade. Houve muitos relatos de distúrbios e de carros sendo incendiados, bancos sendo queimados. Foi realmente muito grave, muito triste. Infelizmente, isso é o que pode acontecer. Foi muito trágico o que aconteceu lá, pois as pessoas não tinham dinheiro em espécie para comprar comida, não tinham dinheiro para cobrir suas despesas médicas. Foi realmente trágico como tudo isso explodiu e a violência se espalhou. Essa é a potencialidade do que pode acontecer se tentarem forçar as pessoas com uma escassez arbitrária de dinheiro em espécie e usar uma moeda digital. Mas então, agora vamos falar sobre a tokenização, porque esse é um sistema perfeito para impor uma política do não comprar e nem vender. Mas o que é a tokenização de ativos privados e o registro contábil unificado global? Essa é outra parte da estrutura que imporia a política do não comprar e nem vender. Existe um plano para tokenizar todos os ativos, até mesmo ativos privados, ativos do mundo real, em um registro contábil unificado global, que seria centralizado em uma única autoridade, presumivelmente o Banco de Compensações Internacionais. E em junho de 2023, o Banco de Compensações Internacionais lançou um capítulo de seu relatório anual intitulado Plano Detalhado para o Sistema Monetário Futuro, melhorando o antigo e habilitando o novo. De acordo com esse relatório, eles mostram basicamente o que é um token, o que um token pode fazer e o que é a tokenização.
Em um ambiente tokenizado, dinheiro ou ativos são referidos no relatório como coisas que poderiam ser tokenizadas. Qualquer coisa que você possua, como seus depósitos bancários, seu carro, sua casa, qualquer propriedade real que você possua, qualquer terra que você possua, qualquer ativo do mundo real que você possua, poderia ser tokenizado. Cada token seria mantido em uma plataforma programável com uma única autoridade central. Através de contratos inteligentes, cada token também seria programado com regras sobre o que o ativo pode ou não pode fazer. Informações sobre o que é o ativo, de onde ele vem, quem o possui, e seria codificado com esses contratos inteligentes que atuam como declarações de se isso acontecer, então esse ativo será transferido para cá ou para lá ou onde quer que for. Tudo o que precisam é de um sistema muito rápido de transferência, pois isso integraria os registros do ativo subjacente que normalmente estão em bancos de dados tradicionais, como a escritura de sua casa, mantida em bancos de dados pelo município, um cartório ou qualquer autoridade que mantenha esses registros de terra, geralmente um cartório. Eles estariam programados nesse token e, assim, a única autoridade que possuía a plataforma programável pode programar como esse token pode ser transferido. E se pode ser transferido, pode ser retirado de você. Ele pode ser retirado de você com base no token que está na plataforma programável. A tokenização, novamente, é registrar reivindicações sobre ativos financeiros ou reais que existem em um registro contábil tradicional para uma plataforma programável. E o relatório também afirma que não só a plataforma é programável e centralizada para uma única autoridade, presumivelmente o Banco de Compensações Internacionais, como também conterá um ambiente de dados que aceitará informações do mundo real sobre eventos reais que possam impactar o ativo. Com moedas digitais do Banco Central, as CBDCs, e com a tokenização em um registro contábil unificado global, eles poderiam apreender seu dinheiro imediatamente, poderiam apreender seus bens imediatamente se você protestasse contra a situação política do governo, como o ocorrido no dia 8 de janeiro. Com esse tipo de sistema, eles poderiam apreender seus bens. Eles poderiam simplesmente pegar seus ativos nessa plataforma programável e, como dizem, toda peça de informação de eventos do mundo real que possam impactar seus ativos ou suas transações no registro contábil unificado global seria integrada na plataforma programável. Agora vamos falar sobre o registro contábil unificado. Você não terá nada e será feliz. Eles estão no controle. É como eles dizem. Em 2030, você não possuirá nada e será feliz. Você pode pensar que possui algumas coisas, mas eles controlarão seus ativos no registro contábil unificado global. Você não estará no controle de seus ativos, eles estarão no controle de seus ativos. O grupo de consultoria de Boston fez algumas pesquisas e estimaram que, até 2030, 16 trilhões de dólares em ativos poderiam ser tokenizados. Ativos do mundo real que as pessoas possuem. E é isso que eles estão considerando. Houve alguma tokenização e esperam um aumento em 2024 e 2025 e assim gradativamente até 2030. E os itens que estão sendo tokenizados incluem ações listadas, ações não listadas, outros fundos de investimento, títulos, patrimônio de casa e outros ativos financeiros e outros ativos tokenizados também. Eles estão procurando tokenizar tudo, todos os ativos do mundo real que você possa possuir. Eles querem tokenizar no registro contábil unificado global. Então, estamos prontos para isso? E bem, isso pode acontecer de várias formas. Você não terá nada e será feliz. Através de identidades digitais, moedas digitais ou a tokenização dos depósitos bancários e dos ativos do mundo real no registro contábil global unificado.
É assim que você poderá acabar não possuindo nada e supostamente você ficará feliz. Bem, então já vimos que o cenário mundial para um controle financeiro global já está armado. Estamos aguardando somente a realização do Pacto Mundial. Então, para saber sobre esse Pacto Mundial, precisamos falar antes da grande cadeia profética dos 7 reis. Então vamos dar um repasse brevemente sobre essa cadeia profética que se encontra em Daniel 7 e Apocalipse 13. Isso é muito importante porque, segundo a Bíblia, quem receber a marca da besta irá para o lago de fogo, junto com o dragão, a besta e o falso profeta, e os anjos caídos também. Então, saber quem é a besta e qual é a sua marca é fundamental. É questão de vida ou morte, porque quando chegar esse tempo, cada ser humano será testado individualmente. Todos deverão fazer sua escolha por si só. E aí, o destino de todos será decidido para sempre, ou para a vida, ou para a morte. Uma grande cadeia profética do livro do profeta Daniel, no capítulo 7, ali nós temos 4 animais e 6 domínios. Um leão, um urso, um leopardo, um dragão com 10 chifres e depois um chifre pequeno, que derruba 3 chifres e passa a dominar. E essa profecia, ela segue até a instalação do juízo, quando o ancião de dias se assenta e os livros são abertos para começar então o grande julgamento de todos os que professaram crer no nome de Jesus. Então nós temos o primeiro domínio, Babilônia, o segundo, a Média e a Pérsia, o terceiro, a Grécia, o quarto, Roma, e o quinto domínio, os 10 chifres, são as 10 tribos bárbaras vindas do norte que invadiram o território de Roma. E depois que essas 10 tribos conquistaram o território que pertencia ao Império Romano, que é onde hoje nós chamamos de Europa, a deusa assentada na besta, aquilo se transformou num caos. Preste bem atenção. As 10 tribos se instalaram, as 10 tribos, os 10 reinos. E aquilo se transformou num caos. E então eles clamaram para o bispo de Roma para que ele governasse sobre eles, não só em questões religiosas, mas também no poder civil. Preste muito atenção, porque mais adiante nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, sobre os 10 reinos e a vinda do bispo de Roma, a vinda do chifre pequeno. Muito bem, então com esse caos instalado, aparece então o chifre pequeno, que é o 6º domínio. O chifre pequeno, o rei do norte, o barro, a abominação desoladora, o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo, o mistério da iniquidade, o anticristo, a besta que sobe do mar, o 6º rei. Ele reinou do ano 538 depois de Cristo e foi até 1798, com a prisão do Papa, e essa é a cabeça que foi ferida de morte. E no tempo profético, esse é o reinado que estava dominando o mundo, quando o anjo falou: 5 já caíram e 1 existe, que é o papado. O próximo vai durar um pouco de tempo, que são os Estados Unidos. O anjo chamou o profeta e disse: vem, eu vou te mostrar o julgamento da grande rameira, que está sentada sobre muitas águas. Então, o anjo estava falando no tempo profético equivalente a esse poder, o 6º rei. Por isso ele disse que 5 já caíram e 1 existe, isso é, dessa rameira. E o 7º rei, o 7º reinado, é a besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América. E esse período vai de 1776 até o ano de 2000 e alguma coisa. Lembra que na profecia de Daniel 7, aquela profecia, aqueles animais, eles vão até o começo do juízo, onde o ancião de dias se assenta e os livros do registro são abertos. E nesse tempo, o que estava acontecendo aqui na Terra? Então, nesse tempo, o 6º rei, ou o 6º domínio, havia recentemente perdido o seu poder. E surgia no mundo uma nova potência, um novo domínio, uma nação surgia, os Estados Unidos da América.
Uma potente nação nascia no continente recentemente descoberto, os Estados Unidos da América. Lembrem-se do ferro e do barro que não se misturam? Pois essa nação ela é representada no livro de Apocalipse, no capítulo 13, como tendo 2 chifres de cordeiro, os 2 poderes, o poder religioso e o poder do Estado. Esses 2 poderes, ali naquela nação, não se misturam. Eles estão devidamente separados por lei. Mas, eventualmente, sabemos que isso vai mudar, e isso nós já temos tratado em outros estudos aqui no nosso canal. Este é o domínio que vai durar pouco tempo. O outro domínio antes dele durou 1260 anos. E este poder que surge da terra vai durar por pouco tempo, somente uns 200 e poucos anos, talvez, não sei, 250 anos, não sabemos ao certo. E nem estamos aqui marcando o tempo, mas vamos supor que seja 250 anos. Então, 250 anos comparado a 1260, realmente 250 anos equivalem a 1/5. Então, realmente é pouco tempo. E a profecia diz que esse poder vai atuar em favor do poder que veio antes dele, ou seja, do poder papal, e vai trabalhar para finalmente devolver o poder ao sistema papal novamente. E é aí que aparece o 8º domínio, o 8º rei, aquele que vai para a perdição, para a destruição. O chifre pequeno, o rei do norte, o barro, a abominação da desolação. Então, o 6º rei voltará novamente ao poder. E esse domínio é o domínio que estará no controle do planeta quando Jesus voltar. É o poder que vai para a destruição. Então, nós temos, primeiro, Babilônia, a Média e a Pérsia, Grécia, Roma, as 10 tribos, o papado, os Estados Unidos e, novamente, o papado. E se nós observarmos, nós estamos vivendo no período do 7º domínio, no tempo dos Estados Unidos. E assim que essa nação estabelecer a lei que imponha a observância do falso sábado, o domingo, ela cairá. O país entrará num colapso financeiro do qual nunca mais se recuperará. E isso se espalhará pelo mundo todo e o caos estará estabelecido. E então as 10 regiões do planeta clamarão para o bispo de Roma novamente, para que ele governe o mundo, não somente em questões religiosas, mas também com o poder civil. O mundo está indo a passos largos para um rumo onde não haverá mais retorno. A sociedade, a economia, a política, a natureza, enfim, tudo será afetado. Vem aí uma grande crise mundial na qual o mundo todo será atingido e nunca mais poderá se recuperar. Quando Jesus disse a seus discípulos sobre a abominação da desolação, ele estava se referindo exatamente a essa grande crise mundial. Mas o que é a abominação da desolação ou a abominação desoladora? Bem, a Bíblia menciona várias práticas como abominação, isto é, aquilo que causa repulsa, aversão, algo execrável, algo que Deus detesta, que Deus tem nojo, como, por exemplo, prática sexual entre pessoas iguais, prática de adorar ídolos, etc. E a desolação ou desoladora é algo que vai provocar ruína, destruição. Quando os exércitos de Roma sitiavam uma cidade, eles fincavam os estandartes e aquelas hastes tinham símbolos idolátricos, em honra aos deuses romanos, aos quais os soldados romanos prestavam adoração e rogavam a eles a vitória. Assim, quando Cristo disse a seus discípulos que quando eles vissem a abominação da desolação, isto é, os exércitos de Roma sitiarem a cidade de Jerusalém, eles deveriam fugir. E os estandartes romanos possuíam várias insígnias, dentre as quais podemos citar aqui uma águia ou um círculo em homenagem ao Deus Sol. Bem, se você acompanha o nosso canal, já sabe da grande cadeia profética apresentada pela Bíblia, contendo os 7 reinos que dominariam o mundo desde Babilônia até a volta de Cristo.
os quais são Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma, as 10 tribos ou os 10 reinos, e em seguida vem o chifre pequeno, que destrói 3 reinos e começa a reinar, e o seu reinado é o mais longo da história, dura 1260 anos. Esse é o período da supremacia papal. Em seguida, quando esse poder cai, surge na terra, no deserto, num lugar pouco habitado e ao ocidente, um novo reino que terá grande preeminência mundial. Esse é o rei que vai durar pouco tempo. Ele será o responsável a devolver o poder novamente ao reino do Vaticano, o 8º rei. Então, esse 7º reinado, que dura pouco tempo, os Estados Unidos, ele providenciará tudo que for necessário para restabelecer o poder papal e, dentre as medidas que estará a seu encargo, será a criação da lei de observância do domingo. Quando os Estados Unidos criarem o decreto dominical em resposta à questão das calamidades sociais e naturais que estarão a assolar o mundo todo, haverá a queda dessa nação, a ruína nacional, em face da apostasia daquele país, pois, ao promulgar uma lei contra os mandamentos de Deus, essa nação estará afrontando o Criador. Será então escrito no seu registro lá no céu, apostasia nacional. E a apostasia nacional seguirá a ruína nacional. Como esse país possui grande influência mundial e os países vivem a copiar tudo que vem de lá, tanto culturalmente, economicamente, pois a economia mundial praticamente está baseada no dólar, que é a moeda desse país. Então, nessa questão, não será diferente com essa lei. O mundo todo logo copiará esse decreto e o mundo inteiro seguirá também para o mesmo precipício. Um colapso mundial, do qual o mundo nunca mais poderá se recuperar. O decreto dominical será o evento que vai desencadear os acontecimentos finais. Primeiro virão as calamidades da natureza, cada uma mais desastrosa que outra. Cidades populosas inteiras vão desaparecer. A propósito, isso já começou a acontecer. E você pode ver isso bem aqui mesmo, perto de nós, aqui no sul do Brasil. Os dirigentes do mundo e os líderes religiosos, encabeçados pelo líder do poder de Roma, vão propor uma solução para conter o avanço dessas calamidades na natureza. Eles vão, inclusive, colocar um nome para essas calamidades, algo parecido como alterações do clima. Não podemos falar o nome aqui, mas eu acho que você já entendeu, né? Aquilo que provoca mudanças, né, no clima. Muito bem, as calamidades não serão somente na natureza, mas na sociedade também. E então, para conter o avanço desses desastres, eles vão seguir então o plano de Satanás contra os fiéis seguidores de Cristo. Porque ele, Satanás, vai dar a sua interpretação aos fenômenos naturais a ocorrer no planeta e influenciar as pessoas a seguirem o seu intento. Vai fazer as pessoas acreditarem que as calamidades que estão assolando o planeta são o resultado da profanação do venerável dia do sol, o domingo. Desta maneira, induzirá os legisladores e dirigentes a criarem uma lei de observância do domingo para aplacar a ira de Deus. E os homens vão pensar que, exaltando esse falso dia de repouso, estarão servindo a Deus. Assim, quando os Estados Unidos promulgarem o decreto dominical, essa será a medida que eles adotarão para solucionar o problema das alterações do clima, e esse será o evento que assinalará o fim do tempo do fim. E daí para frente, os acontecimentos serão rápidos. Por isso, não haverá tempo para a recuperação da economia, porque será o fim. Desse momento para frente, a coisa só vai piorar, porque no momento do decreto ainda haverá um pequeno tempo de graça, mas logo Jesus terminará o seu serviço no santuário de julgar os vivos, e os anjos vão colocar o selo de Deus sobre eles, e ele se levantará então para defender o seu povo.
os que tiverem o nome na lista dos aprovados para pertencerem ao seu reino. Então, as coisas só irão de mal a pior. Por mais que os dirigentes, os dignatários e ilustres homens do mundo possam propor planos de recuperação, porque eles vão implantar planos de recuperação, inclusive com implicações severas contra os infratores da lei dominical, forçando os homens a transgredirem o sábado, porque o colapso será geral e muito cruel. Que a Bíblia menciona como um tempo de angústia, qual nunca houve e nunca haverá outro igual. Porque temos acompanhado ao longo do tempo várias crises financeiras afetando o país e até a economia mundial. Mas com o tempo, com a ajuda de governos e trabalho, muito trabalho, os países se recuperam e a economia sempre volta a crescer. Assim tem sido ao longo dos anos, mas com relação a essa crise, isso não se dará. A economia do mundo inteiro nunca mais será recuperada. É uma grande e grave crise, sem recuperação. Isso vai provocar um caos na sociedade, aliado às calamidades na natureza, que serão cada vez mais frequentes e intensas. Nesse tempo, a Bíblia fala que haverá 10 reinos mundiais e eles darão o seu poder ao chifre pequeno. Dessa maneira, Roma recuperará o seu poder novamente, mas o mundo nunca mais será o mesmo, porque a Bíblia diz que com esse poder, o chifre pequeno, o homem da perdição, o filho do pecado, o anticristo, a besta que sobe do mar, a abominação da desolação, o 8º rei, com ele virá a destruição. Estamos agora diante de uma grande crise sem precedentes na história. E o que estamos fazendo para enfrentá-la? Deus tem abençoado o seu povo com informações privilegiadas e importantíssimas. Na Bíblia, ele sempre informou o seu povo do que esteve a acontecer quando veio catástrofes sobre o mundo. E agora, no final, não será diferente. Temos muitas informações que nos coloca numa situação confortável, mas de muita responsabilidade. Noé foi escolhido para ser o pregador da justiça e do juízo vindouro ao povo de seu tempo. Ele tinha informações privilegiadas e as compartilhou. Assim também temos diante de nós a mesma situação. Temos grande privilégio de ter essas informações preciosíssimas, mas procuremos primeiro salvar os nossos lares, nossos filhos, irmãos, nossos queridos, investir nossos talentos, recursos e tempo no reino do céu, onde é garantido, onde tem estabilidade e o tesouro não se deteriora, nem há ladrão. Muitos estão investindo seus recursos em bancos que se consideram seguros, aplicações rentáveis, perenes, conquanto seja isso uma decisão correta e adequada no presente momento, Mas não será, no entanto, nessa grande crise, pois bancos tradicionais de grande estabilidade e solidez quebrarão e levarão seus correntistas à bancarrota também. Uma crise severa que não haverá alimento nas gôndolas dos mercados. As calamidades afetarão a agricultura e lavouras inteiras serão destruídas. Haverá fome, e não fome somente por falta de dinheiro, mas fome também por falta de comida. Não haverá produtos para comprar. Isto é, os que tiverem dinheiro não terão o que comprar. Nesse tempo, prática condenável como a das mães que comiam seus próprios filhos no cerco de Jerusalém, e a dos que estavam no avião que caiu nos Andes, que comiam as carnes dos que iam morrendo, comiam tudo, os órgãos, quebravam os ossos para comerem o tutano, quebravam até o crânio para comer o cérebro. Práticas como essas será uma saída para muitos, pois não haverá nada para comer. Tamanha será a crise que se avizinha, a crise que não terá solução. No plano espiritual, se dará a mesma coisa. Um pouco antes da volta de Cristo, na sexta praga, as pessoas verão que foram enganadas, retirarão seu apoio à Babilônia,
Vão procurar saber sobre a verdade, mas vão descobrir que será tarde demais. Haverá uma fome da palavra de Deus e muitos vão viajar de uma extremidade do planeta à outra, procurando alguém que possa explicar as palavras da Bíblia, algo sobre Deus, as palavras que elas desprezaram, mas não encontrarão ninguém que as possa explicar ou falar sobre as verdades que elas menosprezaram. Oh, tarde demais! E você que gosta de criticar e falar que o decreto dominical não existe, que é uma alucinação adventista, mesmo você ouvindo tudo isto, você pode não acreditar e pode até criticar, fazer vídeos contrários, rebatendo e ter milhões de views, mas você nunca poderá alegar naquele dia que não foi avisado. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e gado, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça à outra. É Deus que protege suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová. E o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. Retirará suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que se estão rebelando contra a sua lei, e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos. Trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade, nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos em toda a parte, sob milhares de formas. Satanás está exercendo o seu poder, destrói a seara que está a madurar, e seguem-se fome, angústia. Comunica ao ar infecção mortal, e milhares perecem pela pestilência. Essas ocorrências devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que esse pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. O expediente de Satanás neste conflito final com o povo de Deus é o mesmo que empregou no início da grande controvérsia no céu. Pretendia estar buscando promover a estabilidade do governo divino, enquanto secretamente aplicava todo o esforço para conseguir sua subversão. E da mesma obra que assim se estava esforçando por cumprir, acusava os anjos fiéis. Enquanto Satanás procura destruir os que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei, como homens que estão desonrando a Deus e acarretando juízos sobre o mundo. Mas Deus nunca força a vontade ou a consciência,
Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade. Por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si homenagem. Para realizar isto, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares, levando-as à imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. Ao aproximarmos do decreto dominical, tempo no qual não poderemos comprar nem vender, vamos precisar tomar algumas medidas para atravessarmos esse período com provisões, porque o nosso pão e nossa água está garantido somente no tempo de angústia. Então, para esse tempo, alguns já deverão estar no campo produzindo seu próprio alimento. Outros estarão nas cidades ainda, mas no decreto dominical será a última oportunidade para sair das cidades. Nós já postamos um vídeo falando das ferramentas disponíveis em nossa mão para negociar no tempo do não comprar nem vender. Muitos perguntaram se poderíamos usar o Bitcoin nesse tempo. Então, neste vídeo, você vai aprender um pouco mais sobre o Bitcoin e entenderá por que o seu uso nesse tempo é temerário. Bitcoin, o dinheiro que não pode ser censurado. Você sabe o que é Bitcoin? Já ouviu falar, mas nunca entendeu direito? Então presta atenção, porque o que você vai ouvir agora pode ser a chave para a sua liberdade financeira no futuro. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é um dinheiro digital, mas diferente do dinheiro que está na sua conta no banco, o Bitcoin não é controlado por nenhum governo, banco ou empresa. Ele funciona pela internet e qualquer pessoa do mundo pode usar. Foi criado em 2008, logo depois de uma grande crise econômica. O criador, que ninguém sabe quem é de verdade, usou o nome Satoshi Nakamoto. A ideia era simples, mas poderosa: criar um dinheiro livre, que ninguém pudesse travar, congelar ou manipular. Como o Bitcoin funciona? Para entender como o Bitcoin funciona, imagine um caderno de anotações que fica aberto na internet, onde todo mundo pode ver, mas ninguém pode apagar ou mentir. Esse caderno se chama blockchain. Sempre que alguém envia ou recebe Bitcoin, essa transação é registrada nesse livro público. E quem confirma essas transações são os chamados mineradores, computadores espalhados pelo mundo todo que fazem contas matemáticas complexas para garantir que tudo está certo. Como recompensa, eles ganham novos Bitcoins. Isso garante que o sistema seja seguro, transparente e descentralizado. Qual a diferença entre Bitcoin e o dinheiro comum? O real e o dólar podem ser impressos sem limite pelo governo. Já o Bitcoin tem um limite máximo de 21 milhões de moedas. Ninguém pode criar mais do que isso. Isso protege contra a inflação. Além disso, o Bitcoin não depende de bancos, cartões, nem autorização de ninguém. Você pode guardar seus Bitcoins numa carteira digital no seu celular e ninguém pode confiscar isso de você, a não ser que você perca sua senha. Para que serve o Bitcoin? Hoje em dia, muita gente usa o Bitcoin como uma forma de guardar valor, tipo ouro digital, enviar dinheiro para qualquer lugar do mundo, comprar produtos ou serviços em alguns lugares, se proteger contra crises econômicas ou censura bancária e, aqui vem uma das partes mais importantes: e se um dia você for banido do sistema financeiro? Já pensou um dia você acordar e o seu banco bloquear sua conta? Já imaginou o governo dizendo que você não pode mais usar Pix, cartão ou crédito, porque não está em dia com certas regras? Isso parece exagero? Pois saiba que já está acontecendo em alguns países. Pessoas que se manifestaram contra o governo tiveram suas contas congeladas. Outras ficaram sem acesso ao próprio dinheiro, só porque não obedeceram novas leis. Agora imagine se todo o sistema financeiro for digital e controlado por um único órgão. Eles podem simplesmente apertar um botão e desligar você do sistema.
E o que sobra? O Bitcoin pode ser a única opção nesses casos, mas será que lá na frente ele será útil no tempo de não comprar nem vender? Veja mais à frente. Muitos pensam que é seguro porque ele não pode ser congelado. Ele não está atrelado a nenhum CPF, conta bancária ou instituição. Se você tiver acesso à sua carteira digital e à sua senha, você tem controle total sobre o seu dinheiro. Quais são as vantagens do Bitcoin? Liberdade. Ninguém pode te impedir de usar. Descentralização. Não depende de bancos ou governos. Segurança. A tecnologia blockchain é praticamente inviolável. Privacidade. Você não precisa mostrar identidade para fazer transações. Transparência. Todas as transações são públicas, mas os nomes são anônimos. Acessível. Qualquer pessoa com um celular e internet pode usar. E quais os riscos? Claro, nada é perfeito. O preço do Bitcoin sobe e desce muito. É volátil. Se você perder sua senha, chave privada, ninguém consegue recuperar. Existem golpes e pirâmides usando o nome do Bitcoin. Cuidado! Bitcoin verdadeiro não promete lucros, nem depende de indicação. Como começar a usar? Você pode usar Bitcoin de 3 formas. 1. Baixar uma carteira digital gratuita no celular, como Blue Wallet, Moon ou Exodus. 2. Comprar Bitcoin em uma corretora, chamada de exchange, como Mercado Bitcoin ou Binance. 3. Receber como pagamento, vendendo produtos ou serviços. Depois disso, você pode guardar seus bitcoins com segurança, ou até anotar sua chave privada em papel e esconder num lugar seguro. O futuro do dinheiro pode ser o Bitcoin? O mundo está caminhando para moedas digitais estatais, como o Drex no Brasil. Vamos falar dele depois. Essas moedas dão controle total ao governo sobre o que você compra, onde e quando. Já o Bitcoin é o caminho oposto, liberdade total. Por isso, muitos acreditam que o Bitcoin será a única alternativa fora do sistema no futuro. Se um dia você for impedido de comprar ou vender, o que vai fazer? Talvez guardar um pouco de Bitcoin com sabedoria não seja loucura, mas precaução. Bitcoin é mais que um investimento. Ele é uma reserva de liberdade. Pelo menos agora, no Estado de Direito. Bem, agora falemos do Drex, o dinheiro digital do governo. Você já ouviu falar no Drex? Parece nome de robô, mas é um novo dinheiro digital do Brasil. Ele promete facilidade, mas também levanta muitas perguntas sobre controle, vigilância e liberdade. O que é o Drex? O Drex é a moeda digital oficial do Brasil, criada pelo Banco Central. Ele é como o real digital, mas diferente do Pix, cartão ou dinheiro em papel. Com o Drex, o próprio Banco Central vai emitir o dinheiro, que ficará armazenado em carteiras digitais oficiais conectadas diretamente com o sistema financeiro do governo. O nome Drex vem de D de digital, R de real, E de eletrônico e X de conexão. Mas muita gente diz que o X também pode representar controle total. Qual a diferença entre Drex e Pix? O Pix é só um meio de pagamento. Ele move o dinheiro da sua conta para outra conta. Já o Drex é o próprio dinheiro digital, que pode ser programado, rastreado e bloqueado. Com o Pix, o dinheiro ainda está no banco. Com o Drex, o dinheiro está diretamente nas mãos do governo, ou melhor, nos servidores do Banco Central. Como funciona o Drex? O Drex funciona por meio de uma tecnologia chamada blockchain, parecida com a do Bitcoin, mas centralizada e controlada pelo Estado. A ideia é que cada brasileiro tenha uma carteira digital oficial, e nela o Drex vai circular. Isso vai permitir, por exemplo, pagamentos instantâneos, empréstimos automáticos, compra e venda de bens digitais, como imóveis tokenizados. Parece moderno, né? Mas aqui vem a parte delicada. E se o governo usar o Drex para controlar você?
O Drex é uma CBDC, moeda digital de Banco Central. Em inglês, Central Bank Digital Currency. Outros países também estão criando suas versões, como o Yuan digital na China e o Euro digital na Europa. O problema é que essas moedas podem ser programadas. Isso significa que o governo pode impedir você de gastar em certas coisas, bloquear seu saldo se considerar sua conduta inadequada, estabelecer data de validade para o dinheiro, tem que gastar logo, definir limite de uso diário ou por localização, ou seja, liberdade zero. Tudo fica registrado. E não existe anonimato com o Drex. Um exemplo simples. Imagine que um dia o governo cria uma regra dizendo que não pode gastar mais de R$ 200 por semana em carne, por causa do meio ambiente. Com o Drex, isso é possível de ser imposto automaticamente. Seu dinheiro pode até estar na carteira, mas na hora de comprar, transação recusada. Ou digamos que você tenha apostado algo contra uma política do governo. Seu acesso ao sistema pode ser bloqueado, limitado ou monitorado. Hoje parece exagero, mas tecnologias desse tipo já são usadas na China, onde cidadãos são punidos digitalmente por mau comportamento social. E o que dizem os documentos oficiais? O Banco Central afirma que o Drex será seguro, inclusivo e inovador. Mas também afirma claramente que será possível aplicar restrições programáveis conforme as diretrizes da política monetária e compliance regulatório. Ou seja, o sistema já nasce com a possibilidade de bloqueio e censura. Inclusive, o próprio site do Banco Central informa que o Drex pode ser integrado com regras automáticas definidas por contratos inteligentes. Códigos que aplicam condições automaticamente, como, se a pessoa não cumprir tal critério, então bloqueia o acesso. Liberdade ou vigilância? O Drex pode facilitar muita coisa, pagamentos rápidos, inclusão de pessoas sem conta bancária, redução de taxas. Mas o custo pode ser alto, a sua liberdade. Quando tudo é digital e tudo é controlado por um único sistema, qualquer pessoa pode ser desligada do sistema financeiro com um clique, e o pior, sem saída. Com o fim do dinheiro físico e todos usando Drex, não haverá como escapar do sistema. E o que tem a ver com a profecia? Em Apocalipse 13, verso 17, está escrito: para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca. A profecia fala de um sistema mundial de controle, onde as pessoas serão impedidas de comprar ou vender. Antigamente, isso parecia impossível, mas com o Drex, Pix, cartão, bancos digitais e o fim do dinheiro em papel, hoje é totalmente possível. Basta programar o sistema para aceitar ou recusar compras com base em quem você é, no que acredita ou no que você compartilha nas redes sociais. Está tudo pronto. E o Bitcoin? Onde entra? O Bitcoin, como explicamos acima, é o oposto do Drex. O Drex é centralizado. O Bitcoin é descentralizado. O Drex pode ser bloqueado. O Bitcoin, não. O Drex exige CPF. O Bitcoin, não. O Drex é monitorado. O Bitcoin é público e anônimo. Por isso, muitas pessoas estão vendo no Bitcoin como uma fuga de segurança para um futuro onde o Drex e outras moedas digitais estatais dominem tudo. Difícil vai ser para usar o Bitcoin sem acesso à internet, sem conta de energia elétrica, como acessar sua carteira, pois a transação requer o uso da internet. Para enviar Bitcoin, você precisa de energia, para ligar um dispositivo que guarde suas chaves e de algum meio de comunicação com a rede, internet, celular, rádio, etc., para transmitir a transação. Para receber Bitcoin, tecnicamente, alguém pode enviar para o seu endereço, mesmo você estando offline. Mas para verificar, confirmar o recebimento e gastar depois, você precisará ligar um dispositivo e sincronizar com a rede. Sem qualquer fonte de energia, você não consegue acessar as chaves, a menos que a transferência seja entregar fisicamente algo que já contém as chaves privadas. Possíveis soluções: Power Bank.
pilhas para celular ou hardware wallet, seed phrase em papel, metal guardado em local seguro. Permite recuperar a carteira quando tiver energia. Você ainda pode assinar a transação offline, PSBT e QR, em uma hardware wallet air-gapped. Porém, alguém precisa transmiti-la depois. Opções de transmissão alternativas. Rede celular ou Wi-Fi público, quando disponível. Relays por SMS ou rádio. Há projetos e comunidades que aceitam transações por texto ou rádio amador e as retransmitem. Satélite. Exemplo. Serviços que recebem o blockchain por satélite. A transmissão costuma exigir um relay ou serviço de uplink. Redes mesh locais, rádio ou LoRa, que encaminham a transação até um nó com internet. Bom, em todos os casos, sem algum caminho até um nó online, a transação não entra no blockchain. De qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde vai precisar ter acesso à internet. Existem algumas alternativas para transferência offline de custódia, pessoa a pessoa, mas de qualquer maneira depois vai precisar acessar a internet, a menos que você tenha um certo valor e queira entregar em troca de algo todo esse valor para uma pessoa que tenha acesso e a possa efetuar a transação definitiva. Mas se mesmo assim você queira continuar com sua carteira, se a ideia é passar o controle dos fundos sem conectar na hora, existem abordagens presenciais, com diferentes trade-offs. Dispositivos tipo Bearer, exemplo, OpenDime, SetsCard. Você entrega o dispositivo físico que guarda a chave privada. Quem recebe já tem a custódia e mais tarde move as moedas. Exige confiança na autenticidade do dispositivo e cuidado contra a adulteração. PSBT pré-assinada mais cominação posterior. Você assina uma transação e entrega ao recebedor em arquivo ou QR. Ele transmite quando tiver rede. Riscos. Taxas mudam, necessidade de ajustes RBF, timing, etc. Em lock timing e scrolls, arranjos mais avançados com travas de tempo ou condições, úteis mais complexos e exigem bom entendimento. Lightning. Pagamentos Lightning dependem de conectividade ativa do pagador e, em geral, do recebedor ou de um serviço custodial. Sem rede, Lightning não é prático no ato. Para quem estará se desprendendo dos rudimentos deste mundo, bens materiais, etc., não vemos, por enquanto, até agora, nenhum motivo para usar o Bitcoin. É inviável. Mas o Drex está chegando como uma promessa de inovação, rapidez e praticidade. Porém, por trás da tecnologia existe uma porta aberta para o controle total do seu dinheiro, do seu comportamento e, no fim das contas, da sua vida. Quem tiver acesso ao sistema compra e vende. Quem for banido não poderá fazer nada. A escolha entre Drex e liberdade pode não vir amanhã, mas já começou hoje, na forma como você se informa e se prepara. Não aceite tudo o que parece moderno, só porque é moderno. Pergunte sempre, a quem isso dará poder? Eventualmente, talvez todos seremos obrigados a usar o Drex. É por isso que a orientação do espírito de profecia é de sairmos das grandes cidades. Veremos os acelerados passos sendo dados nos Estados Unidos para a implantação de uma lei dominical já para os próximos anos, a qual está profetizada na Bíblia, mais precisamente no livro da Revelação, em Apocalipse 13, versos 15 a 18, que começará com a união da Igreja e do Estado, e essa é a imagem da fera, a imagem do monstro, da besta. Lembrando que primeiro será criada a imagem para depois ser imposta a marca. Mas antes, vamos só repassar o entendimento sobre alguns conceitos básicos, como por exemplo, o que é igreja? De uma maneira simples, a igreja é um grupo de pessoas que se reúne para adorar e louvar a Deus, o Criador. A igreja, em sua própria esfera, é divinamente ordenada e ela cresce pela vontade de Deus, é amoldada e guiada pela palavra de Deus. Agora, o que é o Estado? Bem, o Estado é uma organização humana que abrange uma população num determinado território e tem um governo com soberania, poder do Estado, etc. Então, é, portanto, um povo politicamente organizado dentro de um território delineado, e o que muitos não sabem é que o Estado também foi ordenado por Deus,
para preservar, ordenar e proteger os homens contra a violência interna e externa, e sua missão consiste em prevenir e punir práticas delituosas condenáveis, inclusive pela lei de Deus. Alguns dos 10 mandamentos, a segunda tábua da lei de Deus, eles visam garantir a harmonia em sociedade, e vários ordenamentos jurídicos de diversos países adotam esses princípios divinos. Então, agindo na sua esfera, o Estado é sempre útil e será útil no cumprimento de sua função. Conforme o apóstolo Paulo expressa na carta aos Romanos, no capítulo 13, versos 3 e 4. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Faze o que é bom e terás louvor dela, porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, então teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Muito bem. Agora, esses 2 poderes tratam de interesses específicos e têm distintas funções. Ambos têm o poder da espada. A religião tem a espada, que é a palavra de Deus, e o Estado tem a espada propriamente dita, a espada literal, que serve para assegurar o fiel cumprimento das leis humanas para o bem-estar da sociedade, de acordo com o que Paulo escreveu no texto que citamos acima. Um trata do amor vertical para com Deus e outro pelo amor horizontal para com o próximo. De maneira geral, um trata de coordenar o cumprimento dos 4 mandamentos que estão na primeira tábua da lei de Deus, e o outro cuida do fiel cumprimento dos outros 6 mandamentos da segunda tábua da lei de Deus. Jesus, quando esteve aqui, certa vez mostrou que deve haver uma separação entre esses 2 poderes, quando ele disse que era para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a Igreja e o Estado são 2 poderes que devem andar separados. Assim, o Estado não pode obrigar o cidadão a adorar a Deus e não fazer imagens de escultura para inclinar a elas. O Estado não pode obrigar o cidadão a não dizer o nome de Deus em vão. O Estado não pode obrigar o cidadão a guardar o sábado ou ir à igreja. Não, essa não é sua função. Jesus disse claramente que deve haver a separação entre esses 2 interesses, entre a igreja e o Estado, porque ele sabe qual é o resultado que acontece quando essas 2 instituições se juntam. E, olhando para o passado, vemos na história que toda vez que a igreja se uniu ao Estado, houve perseguição contra o povo de Deus. Foi assim na antiga Babilônia, foi assim no reinado da Pérsia, da Grécia, de Roma, e foi assim também durante a Idade Média, quando a religião estava totalmente mesclada com o Estado. Mas apesar de tudo isso, sabemos pela profecia que a igreja voltará a se meter nos negócios do Estado, e esta será a última vez que ela vai se unir ao Estado. Portanto, desta vez, essa união será mundial e as perseguições serão mais intensas, coisas que hoje não imaginamos como um mundo civilizado acontecerão diante de nossos olhos. Nós mesmos seremos protagonistas nesse cenário sombrio que se avizinha. Mas, se estamos com Cristo, nada temos a temer quanto ao futuro. Muito bem, mas como se dará esse processo? Como a igreja voltará a se unir com o Estado? Bem, a Bíblia diz que os Estados Unidos farão esse papel. Está a cargo daquele país fazer um sistema que vai funcionar como era a Igreja e o Estado na Idade Média, isto é, um sistema de governo que funcionará como o Estado funcionava durante o reinado do sexto rei, do chifre pequeno do sistema papal na Idade Média, quando a Igreja impunha seus interesses religiosos
com o amparo do poder coercitivo do Estado. Assim também, essa nação norte-americana, através da pressão popular dos pastores protestantes que estarão preocupados em restabelecer os valores morais que foram arruinados pelos governantes de esquerda, vão pressionar o Estado a criar uma legislação para obrigar as pessoas a descansarem no domingo, o dia de Roma. Essa será a marca do poder que surge do mar, o sistema papal. E o mundo todo vai copiar esse padrão rapidamente. Agora, como os Estados Unidos farão essa lei de interesse religioso se a Constituição daquele país diz expressamente que o Estado não deve se misturar com os interesses da Igreja? Porque ela diz, a emenda à Constituição do Congresso dos Estados Unidos não fará nenhuma lei que respeite o restabelecimento de uma religião ou proíba sua livre prática ou restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa ou o direito de reunião pacífica do povo ou de solicitar ao governo uma compensação por queixas. Então, entendendo isso, e também como já postamos aqui um vídeo antes sobre esse assunto, e vimos que o estado da Louisiana se tornou o primeiro dos Estados Unidos a exigir a exibição dos 10 mandamentos nas salas de aula nas escolas públicas. E a lei assinada pelo governador Jeff Landry ordena a instalação dos cartazes nas salas de aula de jardins de infância à universidade, financiadas pelo Estado. A regra também autoriza, mas não exige, a exibição da Declaração de Independência. A legislação elaborada pelo Partido Republicano, que é o que mais se parece com a direita daquele país, estabelece que a exibição deve ser apresentada em uma fonte grande e facilmente legível. Mas a União Americana pelas Liberdades Civis, juntamente com outros americanos que atuam para garantir a separação entre a Igreja e o Estado, como a Fundação pela Liberdade Religiosa, também anunciou a sua intenção de derrubar essa nova legislação. Eles alegam que a lei viola o princípio de separação entre Igreja e Estado e é, evidentemente, inconstitucional. Agora, o outro grupo, o que criou e apoia essa lei, diz que a separação de Estado e Igreja, a primeira emenda, garante o direito de decidir pessoalmente as próprias crenças religiosas, e esse projeto de lei exige a exibição dos 10 mandamentos em todas as salas de aula das escolas públicas, primárias e nas demais esferas, no estado da Louisiana, porque se a pessoa quiser respeitar o Estado de Direito, ela deve começar pelo legislador original, que foi Moisés. Deus entregou a Moisés e ele recebeu os mandamentos de Deus e os declarou para o povo. Agora, como vimos esses 10 mandamentos, que no original foi escrito pelo dedo de Deus e em tábuas de pedra, nesses 10 mandamentos que essa lei estabelece, contém um erro no 4º mandamento. No original, diz para descansar no 7º dia da semana, porque esse é o dia do descanso do Senhor. Mas nessa lei, ela altera esse 4º mandamento e diz somente para descansar no dia de descanso, ou em outras versões, nos dias de festas. Não menciona o dia de sábado, o 7º dia. E eles defendem a manutenção dessa lei e, segundo Anthony Verdugo, que é o fundador e diretor executivo da Coligação Familiar Cristã na Flórida, um estado dos Estados Unidos, diz que a Coligação Familiar Cristã, que sempre esteve perante o Supremo Tribunal daquele país, em numerosos casos constitucionais e em inúmeras ocasiões, essa coligação cristã, ela sempre ganhou seus casos na Suprema Corte daquele país. E é muito simples essa lei. Segundo ele, não viola a Constituição. Pelo contrário, a primeira emenda à Constituição, temos que separar o mito da verdade. A Constituição garante a liberdade de religião, ou seja, a liberdade de expressão é um direito. Então, de acordo com ele, o Estado está somente garantindo esse direito, porque o documento não é religioso, é um documento secular para uma sociedade de cultura civilizada, por exemplo,
você não matará, você não cometerá adultério, você não roubará, você honrará a sua mãe e a seu pai. Todos esses são componentes de uma sociedade civilizada, não de uma sociedade de selvagens em cavernas. Portanto, esse é um documento de fortes princípios que teve grande impacto nas leis dos Estados Unidos. E ele diz também que esses mandamentos são, em geral, mandamentos seculares e somente 3 dizem respeito a Deus. Mas 7, segundo ele, são de interesse secular. Ninguém é certamente a favor da eliminação de leis que dizem que você não deve roubar, não deve matar. Por que não podemos colocar os 10 mandamentos se é um documento secular, segundo ele, não um documento religioso? Terá mandamentos religiosos, que são 3, mas 7 dos 10 mandamentos são regras e regulamentos seculares, com um propósito secular, não viola o texto da primeira emenda à Constituição. Segundo Verdugo, ainda, os católicos, os protestantes, os judeus, os muçulmanos, etc., todas essas religiões estão seguindo esses princípios, cada uma de acordo com o seu credo. Mas eles são obedecidos por todos. São as maiores religiões do mundo. Todas seguem os 10 mandamentos. O que a primeira emenda diz é que o Congresso não pode estabelecer uma religião e o Congresso não está estabelecendo nenhuma religião, nenhuma legislatura de nenhum estado. Isto é, logo haverá mais estados aderindo a essa legislação, como de fato já está acontecendo, e nenhum deles está estabelecendo uma nova religião ou estabelecendo uma religião. E também não está obrigando as pessoas a lerem os 10 mandamentos. Não estão dando aulas sobre os 10 mandamentos. Não há leitura dos 10 mandamentos. O que há é somente um resumo dos 10 mandamentos, e ninguém está obrigado a praticá-los. Nenhum dinheiro público foi usado. É simplesmente um sinal de que está por aí, porque o que faz é destacar a história jurídica e o desenvolvimento jurídico dos Estados Unidos nas leis que foram estabelecidas naquele país. Bem, agora só fazendo uma correção à fala desse senhor Anthony Verdugo, os 10 mandamentos não são um documento secular. Trata-se da lei de Deus, é um documento religioso. Dele, todas as demais leis deveriam se derivar. E mesmo que essa lei não se espalhe por todos os estados, nós sabemos que a Corte Suprema daquele país agirá como legislador e aprovará qualquer lei que vise garantir o estabelecimento de um dia de descanso no domingo. Isso é profético, isso vai acontecer. Os magistrados que forem julgar essa lei, eles saberão, poderão ter uma consciência própria de foro íntimo, sabendo que é uma lei inconstitucional, mas como Pilatos, para não perder o seu cargo, eles vão votar a favor dessa lei dominical. E coisas que hoje parecem absurdas, impossíveis, amanhã serão praticadas fartamente. Quando o coração humano se distancia de Deus, coisas horríveis podem acontecer. Basta olhar para o que aconteceu na França durante a Revolução Francesa. O primeiro Estado moderno a banir Deus de sua Constituição. Os mesmos eventos que ocorreram na Revolução Francesa voltarão a acontecer na América do Norte. E aquele país, o berço da liberdade, se tornará um país tirano e cruel, intolerante para com os que obedecem à lei de Deus. Por isso, alertamos porque essa crise não ficará somente naquele país. Ela será espalhada por todo o mundo rapidamente, sinal de que a volta do nosso Senhor estará bem mais próxima. Mas há um poder por trás de tudo isso e através de seus métodos de agir, principalmente de uma de suas ordens religiosas, a ordem militar que se diz que anda na companhia de Jesus, eles estão conduzindo a política das nações e forçando o povo a suplicar por um governo que venha restabelecer os valores morais e religiosos jogados por terra pela ideologia que eles mesmos inventaram.
e assim conseguirão finalmente recuperar o poder papal perdido na Reforma Protestante e as fogueiras voltarão a serem acesas novamente. Esse sistema religioso, que luta para impor seus interesses religiosos com o amparo do Estado, que veio desde a antiga Babilônia e foi para Pérgamo e depois se estabeleceu em Roma, e quando as 10 tribos bárbaras invadiram e fatiaram o território do Império Romano, o que é a Europa hoje, aquela região se transformou num verdadeiro caos e as pessoas imploraram para o bispo de Roma para que ele fosse o salvador da pátria, imploraram para que ele fosse uma autoridade não somente religiosa, mas também uma autoridade civil e restabelecesse a ordem naquele caos. Assim, esse poder não consegue existir sem o apoio do Estado. Mas devemos entender que sem liberdade religiosa não há liberdade civil. A busca pela liberdade na América do Norte é um exemplo claro de imposição e perseguição religiosa. Apenas o erro precisa do apoio do Estado. A verdade pode ser mantida por si mesma. Thomas Jefferson, na Virgínia, em 1782. Agora, na verdade, existe um outro poder por trás desse poder que visa restabelecer um governo global. E por 2 vezes o seu plano foi fracassado por intervenção divina. Mas, desta vez, Deus vai permitir o estabelecimento de seu plano. Mas por pouco tempo, como o Apocalipse nos revela, e novamente haverá uma grande crise mundial e as pessoas vão implorar, vão clamar para o bispo de Roma, o Pontífice Máximo, o Papa, para governar sobre o mundo, que estará dividido em 10 regiões. Mas daí, quando o 6º rei voltar novamente ao poder, que é o Papa, depois de um breve período de reinado do 7º rei, os Estados Unidos, que durará aproximadamente uns 200 anos e pouco, o 6º rei se transformará no 8º rei, e então virá a destruição, pois ali já será o final. E os anjos caídos já estão a sair a conclamar os reis da terra para se juntarem a Satanás na sua luta contra o Cordeiro de Deus. Assim, o chifre pequeno, o rei do norte, o barro, a abominação desoladora, o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo, o mistério da iniquidade, o anticristo, a besta que sobe do mar, o 6º rei, a besta ou simplesmente o papado, conseguirá restabelecer sua marca, o seu dia de descanso, o domingo, e receberá novamente o poder da espada que perdeu em 1798, quando os franceses, que queriam acabar com tudo relacionado a Deus e à religião, depois de queimarem a Bíblia, invadirem as igrejas, prenderem e matarem alguns sacerdotes, e lembraram que o chefe deles mesmo estava solto e intocável lá no seu trono em Roma. Então, o general Berthier, do exército de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI, que estava comemorando mais um ano de seu reinado, e o Papa, 1 ano depois, morreu no exílio. Então, o decreto dominical será o evento que cumprirá a profecia de Apocalipse 13, a instituição da imagem da fera, da besta, e a implantação de sua marca. Nossa esperança está em Jesus, em fazer sua vontade, em obedecer seus mandamentos, pois ele mesmo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos, porque a batalha final será contra a lei de Deus. Agora, a Igreja Católica guarda somente 8 mandamentos. Os evangélicos, pentecostais e protestantes, em geral, guardam somente 9 mandamentos. Mas Tiago diz que se você não guarda todos os mandamentos, isto é, se tropeça em um, você já transgrediu todos. Por isso, o povo de Deus é o que guarda os 10 mandamentos. Não guarda 8 nem 9, guarda os 10. Assim, guardar o sábado importará em salvação, porque segundo o livro de Apocalipse, só haverá 2 grupos na face da terra: os que recebem a marca da besta
a marca de Roma, e vão para o lago de fogo, junto com Satanás e seus anjos, e os que guardam os mandamentos de Deus e vão para o céu com Jesus e seus anjos. Apocalipse 14, 9 a 12 é muito claro em estabelecer esses dois grupos. E o texto, ele é expresso, ele não diz que os que guardam somente 8 mandamentos de Deus ou os que guardam 9 mandamentos. Não, ele diz os que guardam os mandamentos de Deus. Isso implica em guardar todos os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Foi-me mostrado que Satanás está furtivamente tomando a nossa dianteira. A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, será invalidada. E em nossa terra, nos Estados Unidos, de alardeada liberdade, a liberdade religiosa terá seu fim. A luta será decidida no que diz respeito à questão do sábado e agitará o mundo inteiro. Nosso tempo de trabalhar é curto e Deus nos chama como pastores e povo para que sejamos pessoas de prontidão, instrutores tão sábios quanto as serpentes e tão inocentes quanto as pombas precisam se colocar ao lado do Senhor e contra os poderosos. Há muitos que não compreendem as profecias relativas a estes dias. Precisam ser esclarecidos. Evangelismo, página 165. Mas o que é a imagem, a besta, e como ela será formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres, e é uma imagem, a primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características desse poder. Quando se corrompeu a igreja primitiva, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E, para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. Então, a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Quando quer que a Igreja tenha obtido o poder secular, empregou-o ela para punir a discordância às suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Dá-se um exemplo disso na prolongada perseguição aos dissidentes feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas e muitos, tanto pastores como do povo em geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, e isso preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Disse Paulo que havia de vir a apostasia, e só então manifestaria o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2, 3. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. A Escritura Sagrada declara que antes da vinda do Senhor existirá um estado de decadência religiosa semelhante à dos primeiros séculos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios.
Satanás operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, e todos os que não receberam o amor da verdade para se salvarem serão abandonados à mercê da operação do erro, para que creiam a mentira. Quando for atingido tal estado de impiedade, ver-se-ão os mesmos resultados que nos primeiros séculos. A vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é por muito considerada como prova decisiva de que jamais se poderá fazer esforço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória. Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos que não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. Quando, pois, se conseguir isto nos esforços para se obter uma completa uniformidade, apenas um passo haverá para que se recorra à força. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. A característica especial da besta, e portanto de sua imagem, é a violação dos mandamentos de Deus. Diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado: cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. E Paulo intitulou o mesmo poder de o homem do pecado, que deveria exaltar-se acima de Deus. Uma profecia é o complemento da outra. Unicamente mudando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de vassalagem ao Papa em lugar de Deus. Enquanto os adoradores de Deus se distinguirão especialmente pelo respeito ao quarto mandamento, dado o fato de ser esse o sinal de seu poder criador e testemunha de seu direito à reverência e homenagem do homem, os adoradores da besta salientar-se-ão por seus esforços para derrubar o monumento do Criador e exaltar a instituição de Roma. Foi por sua atitude a favor do domingo que o papado começou a ostentar arrogantes pretensões. Seu primeiro recurso ao poder do Estado foi para impor a observância do domingo como o dia do Senhor. A Escritura Sagrada, porém, indica o sétimo dia e não o primeiro como o dia do Senhor. Disse Cristo: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O quarto mandamento declara: o sétimo dia é o sábado do Senhor. E pelo profeta Isaías, o Senhor lhe chama meu santo dia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.